Todos os governos do mundo são máfias, mas a Rússia é uma máfia escancarada. Como a Rússia implantou a mafiocracia? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente, no dia 13 de setembro, Vladimir Sungorkin, um editor de um importante jornal, um grande oligarca russo e amigo pessoal de Putin, morreu de sufocamento acidental enquanto viajava. Não me pergunte como uma pessoa morre de sufocamento acidental, eu não saberia explicar. A morte estranha é apenas mais uma morte estranha de oligarca russo. Desde o início deste ano, ele é o 14º oligarca que morre em situações estranhas, saltando de uma janela de um hospital, caindo de um barco nas águas do Ártico, mal súbito, envenenamento, enfim, mortes que, até podem ter acontecido da forma como foram descritas, mas que, sendo na Rússia, deixam todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Todo mundo sabe que a Rússia é um estado mafioso, mas até aí todo estado é uma máfia. Como a Rússia se tornou um estado tão mafioso assim? Bem, isso está ligado ao fato que os oligarcas russos eram, em sua maioria, mafiosos. Os oligarcas subiram ao poder justamente no período das privatizações na Rússia, durante a transição do regime comunista, em que tudo pertencia ao Estado, para o regime capitalista, lá nos anos 1990. O Putin, em si, subiu ao poder porque era aliado desses mafiosos. O fato é que a privatização das empresas estatais soviéticas foi o que levou ao poder essa geração de mafiosos, que infiltrou também o Estado russo. Será que a culpa da Rússia ter se tornado um país mafioso foi a forma como a privatização foi feita? Bem, de certa forma sim, mas no fundo não. Para entender como esses mafiosos subiram ao poder na Rússia, é preciso voltar algum tempo antes do fim da União Soviética, quando a transição para uma economia de mercado começou. A economia russa já vinha desabando desde a época do Brezhnev. Sem preço, é impossível o cálculo econômico no socialismo, como explicou Mises em 1921. Falei sobre isso no vídeo Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo, lá no canal Ancapsu Classic. Décadas e décadas de falha no cálculo econômico geraram ineficiências enormes, e a corrida espacial e a crise dos mísseis em Cuba devastaram completamente o pouco que sobrou da economia no bloco soviético. Todo mundo sabia que mudanças seriam necessárias, e foi exatamente por isso que escolheram, em 1985, Mikhail Gorbachev como novo líder. Exatamente porque ele propunha mudanças, a chamada perestroika. Não queria acabar com o comunismo, apenas reformá-lo. E todos sabiam que, para isso, seria necessário flexibilizar algumas regras sobre negócio, compra e venda, comércio e propriedade privada. Até ali, tudo era propriedade do Estado na União Soviética, ninguém era dono de nada. Mais do que isso, era completamente proibido qualquer russo produzir alguma coisa fora de uma fábrica estatal ou sem licença do Estado e vender para outra pessoa, com exceção de pequenas propriedades que poderiam vender os alimentos que produziam. Ninguém mais podia vender ou comprar nada, a menos que tivesse uma licença do Estado, o que significava ser controlado pelo Estado. E isso foi assim por décadas e décadas. Resultado, uma sociedade que entendia ser errado comprar e vender de outro indivíduo. Só era socialmente aceito trabalhar para o Estado, receber bens do Estado. Trocar coisas com outras pessoas era inerentemente errado na visão das pessoas. Mas isso não quer dizer que não houvesse mercado negro na sociedade russa. Mercados negros surgem naturalmente em toda a sociedade em que um produto é proibido. Imagina quando todos os produtos são proibidos. Havia um enorme mercado negro na Rússia, onde podia se comprar de tudo. Pepsi Cola e calças jeans americanas eram os produtos mais procurados, mas qualquer coisa se vendia e se comprava. Mas lógico, as pessoas que movimentavam esse mercado negro eram mafiosos. Como era proibido atuarem no mercado em que atuavam, acabavam criando a filosofia de máfia ou cartel, como é comum em atividades que são proibidas hoje aqui no Brasil, como contrabando e tráfico. As pessoas se tornam mais violentas, desenvolvem sistemas de justiça imperfeitos, baseados em penas fatais para qualquer infração. Fazem associações por lealdade extrema, com qualquer sinal de deslealdade sendo tratado como traição e resultando em morte.
Assim, havia uma máfia enorme na Rússia. Porque tudo era proibido, então as oportunidades econômicas eram também muito grandes. O problema é que no final da União Soviética, o grosso das pessoas normais na Rússia achava errado comprar e vender de outras pessoas. Tantos anos sob a doutrinação soviética, todo mundo via o comércio como uma atividade exclusiva do Estado, como algo que pessoas de bem não deveriam se envolver. No início da perestroika, houve caso de pessoas que se recusaram a receber a propriedade privada do próprio apartamento por temer punições estatais e também temer que seriam criadas taxas extras e custos adicionais. Isso porque, durante o período comunista, a propaganda comunista alardeava que os russos eram felizes por não precisar pagar condomínios nos prédios porque tudo era cuidado pelo Estado, então você ter a propriedade do seu bem é um fardo, é um custo que você deixa para o Estado cuidar disso. Quando, no final da década de 1980, no programa da perestroika, o comércio voltou a ser autorizado, quem foram as pessoas que abraçaram essa profissão? Exatamente os mafiosos que já faziam isso antes. O cidadão comum tinha até medo de abrir loja, depois a lei voltar atrás e ele acabar preso, tinha medo dos inúmeros custos e riscos que o Estado soviético dizia proteger ele disso ao evitar o comércio individual. O mafioso, por outro lado, já sabia como é que funcionava a coisa, sabia que não tem tanto custo e tanto risco assim, achou ótimo. Tomou a maior parte do comércio em várias cidades. A máfia russa multiplicou de tamanho e riqueza no finzinho da União Soviética. Dado o tempo suficiente, os mecanismos de mercado e o próprio conhecimento infiltrando na sociedade acabariam por tornar os brutos mafiosos em comerciantes normais. Relações voluntárias e pacíficas são mais baratas e rentáveis do que relações mafiosas e violentas se não há proibição estatal. Só que nem deu tempo das coisas se acomodarem. Quando a União Soviética desabou no final de 1991, fez-se o caos para os cidadãos comuns. O Estado que supostamente ainda provia tudo para os cidadãos simplesmente não estava mais lá. Milhares de pessoas se viram desempregadas, com fábricas fechadas e sem controle. Nesse ambiente, porém, os mafiosos russos se viram subitamente muito mais ricos que o resto da população. A população em geral dependia do Estado, que não existia mais. Eles, por outro lado, tinham seu próprio negócio, geravam seu próprio dinheiro. Mais que isso, descobriram que vender as coisas russas, principalmente armas, ferramentas e outros produtos para o estrangeiro, era altamente lucrativo. Os mafiosos russos viram sua fortuna crescer de forma significativa no colapso do Estado. E aí eles começaram a negociar com funcionários estatais. Antes, o Estado mandava e desmandava. Os mafiosos viviam nas sombras. Agora, eles começavam a comprar os funcionários públicos porque, com a economia quebrada, esses funcionários não tinham mais tanto poder assim. Foi nessa ocasião que Putin se deu bem. Ele era, na época, o burocrata responsável pela gestão do porto de São Petersburgo. Muitos mafiosos queriam vender armas, madeiras, ferramentas, insumos russos na Europa, mas os países europeus cobravam um documento estatal autorizando a venda, não queriam comprar coisas roubadas. O Putin não tinha autorização para emitir essas licenças, mas o Estado ruiu, não tinha mais ninguém lá, ele sabia que não tinha ninguém acima dele para impedir ele de emitir isso, então começou a emitir essas licenças e se tornou o burocrata preferido dos mafiosos russos. Tanto os burocratas quanto o Putin ficaram muito ricos com isso. Mas isso ainda é o início do processo. Quando Yeltsin resolveu fazer a privatização das empresas russas, ele chamou Anatoly Chaubais, que era o padrinho político do Putin, para chefiar essas privatizações. Foi um programa enorme de privatizações, talvez o maior do mundo, porque lembra, tudo era estatal na Rússia. Chaubais tentou fazer o melhor possível, com privatizações rápidas para quem já controlava as coisas a serem privatizadas. Então, quem comprou as estatais russas foram 3 tipos de pessoas. Primeiro, os gestores das próprias fábricas e instalações que receberam parte da propriedade. Gestores de uma escola, por exemplo, eram agora donos da escola, sendo que cada funcionário tinha também uma ação. Gestores de uma fábrica eram agora os donos da fábrica, de novo, cada funcionário tendo suas ações. Mas a maior parte dos funcionários estava na miséria devido à confusão econômica da época, e muitos acabaram vendendo suas ações para o chefe da fábrica para ter dinheiro para comida. Outros, dizem, foram obrigados a vender as ações sob ameaça de demissão ou pior.
O segundo grupo de pessoas que comprou as empresas eram os burocratas russos de alto escalão, ou políticos, que simplesmente assumiram algumas empresas, principalmente na área de petróleo e gás. Nessa época, algumas empresas continuaram estatais, apenas com pequenas subsidiárias sendo privatizadas. Mas as privatizações por leilão público eram fraudadas pelos próprios leiloeiros, que eram também funcionários públicos estatais. É notório um caso em que, no dia do leilão, o aeroporto da cidade foi fechado e nenhuma das pessoas que iria participar do leilão conseguiu chegar na cidade. O leilão acabou sendo arrematado por um parente próximo do leiloeiro por um valor irrisório. E por fim, o terceiro grupo, os outros negócios, foram comprados diretamente pela máfia. Como a máfia era a única categoria de pessoas na Rússia acostumada a fazer negócio e com algum dinheiro no bolso, eles estavam presentes na maior parte dos casos, seja diretamente comprando a empresa, seja financiando os grupos acima, que passaram a responder aos mafiosos. Por que os empregados das fábricas se sentiam pressionados a vender as ações para o chefe? Porque o chefe tinha o poder e o dinheiro dos mafiosos por trás. Porque o aeroporto da cidade estava fechado no dia da licitação? Porque os mafiosos estavam por trás dos políticos que estavam fechando o negócio. O resultado é que 85% da riqueza russa acabou na mão dos oligarcas, que era o nome mais limpinho que os mafiosos russos passaram a usar então. Eles até fizeram o presidente russo depois do Yeltsin, o Putin, que era o camarada deles lá de São Petersburgo. Então, será que o erro foi a privatização tão rápida? Chaubais errou no modelo dele de privatização? Bem, não. Chaubais sabia que haveria problemas, mas esperava que a economia de mercado fosse capaz de ajudar a resolver os problemas com o tempo. De fato, isso vai acontecer eventualmente. A questão é que é preciso muito tempo, geração de pessoa, para a violência deixar de ser uma arma principal. Só que isso não aconteceu ainda. A maior parte dos oligarcas russos ainda é da mesma geração ou da geração seguinte dos mafiosos dos anos 80. Não há por que imaginar que, se fosse feito de outro jeito, não teria o exato mesmo problema. Porque o grande problema da privatização russa era o controle enorme do Estado sobre a economia por tanto tempo na região. A distorção cultural na sociedade, de achar que o Estado deveria comandar tudo, de achar que comércio é uma coisa errada, um pecado. Isso levou à falha na sociedade russa e gerou esse estado de coisas. Por isso, eu mesmo digo, qualquer privatização é melhor do que ter a empresa estatal. Não estou dizendo que isso será perfeito, mas os problemas já foram criados no momento que a empresa estatal foi criada ou estatizada. Quanto antes ela passar para as mãos privadas, mais cedo o mercado vai atuar e, em algum momento do futuro, tornar a empresa de fato competitiva. O problema da privatização russa, os oligarcas russos, não foram criados na privatização. Eles foram criados na cultura e na visão do Estado comunista soviético. O tempo e o livre mercado vão agir levando empresas competitivas e mercados mais livres, simplesmente porque é mais barato fazer negócio do que usar violência. A Rússia ainda precisa aprender essa lição. Vai levar tempo para superar esse trauma comunista, mas ela vai acabar aprendendo eventualmente. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!